E muitas vezes, essa trajetória, a maioria não quer cumprir. Você olha hoje, vamos pegar algumas pessoas como referência. Você olha hoje para o Silvio Santos, para o Roberto Carlos, e podemos citar outros, todo mundo quer ser ele. Você olha para o Felipe Massa, todo mundo quer ser o Felipe Massa. Agora pergunta se você quer receber uma peça na cabeça, em cima do olho, e agora recebeu lá e ficar 4 ou 5 corridas sem correr. Pergunta quem é que quer a parte ruim da trajetória de um vencedor. Você pega homens da atualidade, como Mário de Oliveira, Jerônimo Onofre da Silveira, e tantos outros, Jacques Alencar, Silas Malafaia. Eu gostaria de ser o Silas Malafaia, eu gostaria de ter a unção do Silas Malafaia, mas será que você gostaria de ter a trajetória que eles tiveram? Olha, presta atenção nisso. Os caminhos a trilhar, a maioria de nós não quer enfrentar, mas praticamente todos nós queremos ser aquela pessoa que já está no sucesso, que já está almejando o sucesso. Então, queridos, as coisas grandes são para as pessoas grandes. Deus, Ele não revela, meu irmão, coisa grande para a pessoa pequena. Você pode escrever isso. Deus não revela coisa grande para a pessoa pequena. Então, a pessoa tem que ser grande. Pastor, tem que ser grande no orgulho, na vaidade? Não. Você tem que ser grande na sua cabeça, sua mente, seu intelecto tem que ser grande. Você tem que acreditar em coisas grandes. Amém, queridos? Nós temos que acreditar nessas coisas grandes, queridos, porque se nós não acreditarmos nas coisas grandes, como é que essas coisas grandes elas vão acontecer? Se nós não acreditamos. Pergunta para qualquer um desses que eu acabei de citar, e tantos outros que eu poderia citar aqui, sem ter muito trabalho para pensar. Homens vencedores, mulheres vencedoras. Olha o começo delas. A maioria delas tiveram momentos difíceis para atingir o topo, onde elas estão hoje. Olha, presta atenção, querido. O caminho de um vencedor, a trajetória de um vencedor, na maioria das vezes tem espinhos, tem obstáculos. E às vezes a gente olha para essa pessoa vencedora e a gente deseja ser ela, mas não deseja passar o que ela passou. Eu posso, meus irmãos, citar exemplos de pessoas que a gente convive constantemente, como o pastor Mário de Oliveira, Antônio Gerardo, Jerônimo Onofre da Silveira, e podemos citar outros, mas vou citar esses que estão cabeças aqui em Belo Horizonte, e todo mundo os conhece, não só em Belo Horizonte, como no Brasil. São pessoas que a gente convive com eles. Por exemplo, as últimas 2 segundas-feiras eu estive com eles, os 2 últimos sábados eu estive com eles. São pessoas, irmãos, que eles gravaram Deuteronômio 8:18. Quem diz Deuteronômio 8:18? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Amém, queridos? Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Então, irmãos, presta atenção. Nós temos que lembrar disso. Você quer aplaudir a Deus? Pode aplaudir. Pode exaltar o nome do Senhor, porque é Ele que te dá força para você adquirir riqueza, querido. Olha aqui, presta atenção. É o Senhor teu Deus que te dá força para adquirir riqueza. Olha, presta atenção. Outro dia uma pessoa estava andando comigo no carro e estava rodando um CD lá. Tem mais ou menos uns 10 ou 12 anos que eu preguei essa mensagem. Eu nunca mais preguei ela. Foi a única vez que eu preguei. E eu gravei, tenho muitas mensagens gravadas, graças a Deus. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto para isso. E é por isso que sempre que eu posso eu gravo, sempre que eu posso eu coloco o DVD, coloco lá, fico e deixo, porque eu tenho um projeto para isso. E ele perguntou para mim, esse rapaz levou o CD para casa, ouviu a mensagem, domingo, há 2 semanas atrás, menos de 2, no caso 10 dias atrás, após o culto
dia ele falou: pastor, eu tenho que conversar com o senhor hoje. Eu falei: tudo bem, vamos conversar. Aqui no escritório. Ele falou: no escritório, só que vai demorar. Presta atenção nisso. Eu disse: vai demorar? Então você senta ali e deixa eu atender todo mundo. Quando eu atender todo mundo, aí nós vamos lá para casa, a gente toma um cafezinho, né? Quem sabe uma Coca-Cola. Aí você pode conversar, porque o compromisso meu é 8 horas da manhã. Você já está falando que vai demorar, então eu já estou prevenido. Então vamos lá para casa e vai conversar. E isso nós fizemos, fomos lá para casa e estávamos conversando. Uma das coisas que ele me perguntou é o seguinte: pastor, o senhor diz lá na mensagem, referindo-se a de 10 ou 12 anos atrás, que o senhor não pode falar determinadas coisas, porque se o senhor falar, as pessoas se escandalizarão. O que é? Eu disse: eu vou explicar para você. E eu expliquei. E eu vou citar um exemplo, uma coisa que eu falei para ele. Eu disse para ele assim: ó, por exemplo, se eu falar de onde eu vim e o que eu sou hoje, as pessoas vão se escandalizar. Por quê? Elas vão pensar que eu estou me enaltecendo, que eu estou sendo orgulhoso, que eu estou sendo vaidoso, que eu estou querendo aparecer, então eu não falo. Porque no dia que eu conheci Jesus, irmãos, eu morava numa cama, num barracão de aluguel, uma cama de solteiro, um colchão pequenininho. Eu conheci Jesus nessa história, é o contexto da minha vida, é a minha história. E quem sou eu hoje? Tenho 2 casas para a honra e glória do Senhor Jesus. Não que Deus resolva o problema da minha vida, isso não é importante para mim, só que eu preciso de algum lugar para morar. E se Deus achou por bem me dar, ok. Tenho um carro que eu amo. O ano passado, nessa época, eu tinha um automóvel. Deus me mostrou que estava na hora de comprar um carro zero. Eu determinei: eu vou comprar um carro zero. E não é porque eu tenho condições de comprar, porque eu não tenho condições de comprar. Eu profetizei, determinei, isso aconteceu. Agora, em nenhum momento da minha vida, eu disse para aquele irmão: em nenhum momento da minha vida, essas coisas são fundamentais na minha vida, porque tudo isso são coisas, são importantes para mim. Claro que eu preciso delas para viver. Eu disse: essa é uma das coisas que eu não posso falar. Agora, olha aqui, presta atenção. Hoje à tarde tinha aqui um casal de pessoas, que quarta-feira passada eu fui na casa deles. Eles moravam, eles têm uma casa aqui no Águia Dourada, naquele lugar assim que tem tanta casa lá. Para chegar na casa dele tem assim mais ou menos umas 10 ou 12 casas, aí você vai andando assim, faz algumas curvas, aí você chega na casa que ele morava até sexta-feira passada. Quarta-feira eu fui lá na casa dele, no Tirol, ungi a casa dele. Sabe o que aconteceu com esse irmão? Eu perguntei para ele hoje de manhã, eu disse: irmão, você tem condições de ter aquela casa? Ele disse: não, pastor. É isso, é mais ou menos isso que eu quero que você entenda aqui, ó. Eu não tenho condições de ter a vida que eu tenho hoje. Mas eu tenho, sabe por quê? Porque Deus está comigo. E eu perguntei para o irmão aqui, eu nem combinei nada com ele, porque ele veio no culto da tarde. Eu perguntei para ele: tem condições de ter uma casa no Tirol? Não, pastor, eu não sei como essa casa apareceu na minha vida. Eu sei se apareceu através da fidelidade. Apareceu porque no dia que abriu o loteamento lá no Tirol, eu fui lá e comprei o lote. Aí eu fui construir, eu construí um porão, eu construí uma casa em cima do porão. Aí eu construí uma loja na frente, eu construí uma garagem, e eu fui fazendo. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou morando no Tirol, e Deus me deu aquela casa. Não foi eu que tive, não foi eu que comprei, porque eu não tenho salário, eu não tenho condições para comprar, mas o meu Deus, Ele me deu. Amém, queridos? Você também pode receber. Todos nós agora, todos nós podemos receber. Agora, ó, no dia que Deus quer, sempre lembre que é o Senhor que te deu. Amém? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Irmão, Deus tem interesse na sua